para ver se a gente desinterdita Entendi. as áreas. Estamos de volta. Estamos de volta, pessoal, com Toda Manhã. Agora eu vou tocar aqui a entrevista já com o secretário de Defesa Civil, Evi Gomes, também com o subsecretário Couto, que gentilmente vieram aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre essa situação. Eles entendem na prática o que está acontecendo com os nossos amigos, colegas de Petrópolis, nossos vizinhos de Petrópolis, né? E também para falar um pouquinho porque essa situação, infelizmente, Friburgo não está distante dessa realidade, né? Acredito eu, porque se chover aqui, a gente vai ter muito trabalho. Bom dia para os senhores, obrigado pela presença. Bom dia, é sempre um prazer participar, ser convidado a gente participar do programa, que a gente está trazendo informação para a população e orientações para que se previna, né? Isso aí. Para esse tipo de situação que pode ocorrer, que no início do ano já aconteceu alguma situação, não com a gravidade que ocorreu em Petrópolis, mas a gente está sempre orientando a população, porque a gente mora numa cidade maravilhosa, mas que o relevo ele não tem favorece. esse tipo de situação que agrava a situação quando ocorre um tipo de chuva, precipitação, como ocorreu em Petrópolis. Sem dúvida. Então, essa orientação que a Defesa Civil passa para a população, é importantíssimo que a população atenda. E parcerize com a Defesa Civil. Ontem eu falei isso no Zoom TV Jornal, quando nós recebemos aqui aviso de chuva forte, muito forte. Falei, vocês só podem prestar atenção no que a Defesa Civil está falando. Que a Luciana Ferraz aqui no começo do programa, inclusive, quando nós mostramos uma imagem muito forte da água descendo do morro lá em Petrópolis, a Luciana falou, queira Deus que isso seja fake news, imagem antiga. Porque isso acontece muito, né? Então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. Seu secretário, obrigado também pela presença. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, prestando informação para a população. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Petrópolis, a experiência que vocês têm de Defesa Civil. Vocês são os nossos guardiões, nossos protetores de Nova Friburgo. Então vocês entendem o que está acontecendo lá. O que vocês percebem desse drama que os nossos amigos estão vivendo lá na cidade? Na verdade, a quantidade de chuva que caiu nesse pequeno espaço de tempo vai trazer problema em qualquer cidade do mundo, né? Não existe cidade preparada para esse tipo de evento nessa intensidade, né? Entretanto, a nossa cidade, região serrana, como já ocorreu na tragédia de 2011, a gente tem várias fragilidades que a gente precisa urgentemente, o poder público, intervir com obras de contenção, né? Aqui em Friburgo é assim, em Petrópolis também. Não é que acontece só em Friburgo, que existem poucas obras, se a gente comparar a grande necessidade que precisa. De 2011 para cá, diante do que foi identificado que seria necessário, andou muito pouco, né? E, detalhe, não é culpa de Rogério Cabral, Renato Bravo ou Johnny Maicon. Eu ponho a culpa no Estado, porque são obras faraônicas de que o Estado que tem que tocar. Vocês concordam comigo que nessa parte de infraestrutura andou pouco de 2011 para cá? Perfeitamente a tua andou colocação, pouco, né? Porque o tipo de intervenção foge ao controle do município. São obras que 20 milhões, 30 milhões, e não é uma, duas, são várias, né? Nosso município, por exemplo, 70% é área de risco. Nossa. Então tem muita área que necessita de intervenção e que foge à possibilidade da prefeitura realizar esse tipo de intervenção. Então tem que ter a parceria com o governo do estado, governo federal, para que essas obras sejam realizadas. Infelizmente, no nosso estado, né, a gente teve um período muito ruim, alguns governadores presos, e não foram presos porque... roubaram jujuba na loja, exatamente. Então, esse dinheiro que foi desviado está fazendo falta. Exatamente. Né? E a gente isso agora, que me deixa pistola. A gente agora precisa urgentemente, graças a Deus, mudou essa mentalidade, o governo do estado está investindo, está acontecendo, né? O governo federal a mesma situação. Então a gente está voltando a ter, né, intervenções de engenharia na cidade, coisa que há uns 5 anos não ocorria. Até mesmo porque o recurso mais robusto vem do Estado, né? Federal, do Estado, essas obras de infraestruturas, de contenção, elas são muito caras. Então esse recurso tem que vir do Estado. Agora, a parte do município, também tem a parte do município, claro. Que fazer políticas públicas, fazer demolição de áreas de risco, perfeito. Né? A política habitacional, que também pode ser
em parceria com a União e com o Estado. Perfeito. Isso aí ajuda a gente fazer um planejamento e impedir que essas áreas de risco sejam habitadas. Tirar essas famílias dessas situações complicadas, né? Com certeza. De 2011 para cá, vamos botar aí numa escala de 100%, quanto vocês acham que nós evoluímos? Vocês conseguem mensurar isso? 10%? Não, foi mais. Foi mais? Já teve mais obras de intervenções, né, que ocorreram nesse período, mas a gente precisa, vamos botar aí 50%, ser bem gentil do que já aconteceu, mas a gente precisa de mais obras, porque ainda tem bastante comunidade, localidade aqui fragilizada. Petrópolis acompanhou Nova Friburgo naquele intercâmbio com os japoneses. Para quem não sabe, Nova Friburgo tem um intercâmbio já de longa data com os japoneses que são especialistas nesse tipo de situação. Projeto GIDS. O Projeto GIDS, que vem prestando uma consultoria, uma parceria com vocês há um tempo. Petrópolis acompanhou isso? Vocês sabem se Petrópolis estava nesse intercâmbio? Inclusive está agora novamente, né, no projeto que a gente tem. Inclusive, Evi, o pessoal está lá no, hoje mesmo lá no Rio de Janeiro temos equipe da Secretaria de Obras, de Meio Ambiente e Defesa Civil na COP, no Fundão, né? Com palestras para esse projeto de intervenção ali no Talveg, atrás do Hospital São Lucas. Vai ser a primeira obra de contenção junto com o governo que aquela área foi muito federal afetada, né? E o governo do Japão. Agora, se não houver obra, o conceito do Japão cai por terra. Perfeito. Tem que ter um investimento. Tem que ter investimento, tem que ter intervenção. E o interessante, que é até pioneiro esse tipo de obra no Brasil, Friburgo vai receber essa obra, vai iniciar na nossa cidade, e também para a Defesa Civil é a primeira vez que a gente é convidado para participar de um projeto de contenção para capacitar nosso pessoal, porque a gente que faz a vistoria para o acompanhamento da obra. Para manutenção. Então, a gente conhecendo o projeto Deus do início, vai facilitar o nosso serviço. Então, essa obra está sendo pioneira também para a Defesa Civil Municipal. E as obras de infraestrutura são importantíssimas, né, por causa da nossa geografia. Agora, a sociedade organizada, a integração do poder público também com as comunidades, para evitar eles terem consciência, que muita gente tem consciência que é área de risco e continua construindo. Claro. Tá? E essa orientação, pedir essa orientação à Defesa Civil, à Secretaria de Meio Ambiente é muito importante. Então a sociedade tem que colaborar com lixo nos rios, mostramos lixo nas isso encostas. Todo dia nos jornal, todo dia. Se não tiver essa colaboração, não vai ajudar, não ajuda em nada, só as obras de infraestrutura, porque a nossa geografia é muito complicada. Nós temos um quadro no Zoom TV Jornal chamado Estamos de Olho, que virou um quadro para dar bronca na população que suja a rua todo dia, e a prefeitura não tem estrutura para ficar limpando lixo de pessoas todos os dias. Estou falando de colchão, cama, móvel. Outro dia filmamos um jet ski jogado no mato. Pelo amor de Deus, não tem condições. Vamos voltar para ontem, porque nós estávamos preparando o jornal aqui no início da noite, e vocês emitiram um alerta de chuva forte a muito forte. Esse alerta foi uma prevenção quando vocês viram que Petrópolis já estava em caos, ou de fato nós tivemos aqui um alerta de chuva para nós? Foi reflexo de lá ou foi realidade daqui? O que vocês sentiram? O que acontece? A gente recebe do CEMADEM Rio e INEA as previsões. Então é uma previsão, não quer dizer que vai ocorrer. Acontecer. Né? Então veio a previsão que ia ocorrer chuva forte, moderada forte, na região Serrana 2, que é o nosso espaço aqui, o nosso município. A gente emite o alerta para a população e a gente fica monitorando. O que aconteceu em Petrópolis, estavam direcionando para cá, só que a gente vem acompanhando, junto com o INEA, junto com o CEMADEM, e ela foi dissipando e não veio para a nossa cidade. Não veio para cá. Não que a gente passou um alerta falso, a gente passa uma previsão para orientar a pessoa, principalmente quem mora em área de risco, ficar ligado. Se realmente tiver vindo e te acionar a sirene, que ele vá para o ponto de apoio e receba as orientações da Defesa Civil, da Secretaria de Assistência Social, que vai estar no local orientando a população. Perfeito. Essa questão de sirenes aqui em Nova Friburgo e tal, vocês conseguem fazer uma manutenção bacana disso? Está tudo funcionando legal? Como é que vocês estão hoje com essa infraestrutura para uma situação de risco aqui na cidade? Todas as sirenes, na verdade, é um contrato com o governo do estado, né?
todas as sirenes estão sendo manutenidas, não tem nenhum problema. Estão funcionando os pluviômetros, as sirenes. E precisando de acionar a sirene, a gente recebe essas informações, como eu falei, do CEMADEM, do INEA, e a gente faz a análise se é a hora da gente tocar a sirene para avisar a população para ir para o ponto de apoio. Qual é o momento de tocar a sirene? Não, existem critérios, né? Existem critérios, conforme a quantidade de chuva durante o período... Aí vocês precisam... E aí, eles já avisam, já está para, o gatilho 1, 40 milímetros em 1 hora. Entendi, tem uma escala para vocês poderem... Mas além disso, a gente vai no local, a gente está aqui, eles estão do Rio, Brasília, São José, né? Emitindo através do satélite os informes para a gente. Recebe as informações lá, passa, e a gente vai no local para verificar em loco o que está acontecendo, se está já acontecendo alguma intervenção devido à chuva no local. Vocês têm informação da realidade de Petrópolis? Como é que foi a atividade, a atuação da Defesa Civil lá? Não em ponto de crítica, pelo contrário, são todos parceiros. Mas como foi a realidade deles em relação a alertas? Fica além do domínio do município, né? O município já perdeu o controle da situação. Tanto é que decretaram calamidade pública. Sim. Então, quer dizer, aí o Estado já está intervindo lá. Tem bombeiros daqui de Friburgo e de várias regiões que foram enviados para lá. Também são, não muitos, porque também a gente não pode descobrir aqui que a nossa área também pode uma acontecer, área de risco, né? Uma situação de risco. E a Defesa Civil, o secretário Alexandre Lucas, da Defesa Civil Federal Nacional, já está também no local, né? Para fazer a resposta, né? Fazer a limpeza. O primeiro momento é de resposta, né? De fazer a limpeza, abrigar as pessoas desalojadas, atender os feridos. Depois começar a calcular depois que vai vir a questão da reconstrução. Muitas das vezes, no momento de socorro lá, você vê uma enxurrada descendo ali, carregando o carro. A viatura não consegue subir. Não consegue subir. Exatamente, então, ainda tem essa dificuldade, isolado, né? Tem uma imagem que o quartel do bombeiro, a água chegou tem uma escada de 3 degraus, se eu não me engano, chegou na parte de comunicação. Meu Deus. Então as viaturas já não conseguem sair. Então o socorro naquele primeiro momento, às vezes ele fica com dificuldade de atender. Mas eu vou até pedir em conjunto com máquinas, né? O bombeiro não tem todos os equipamentos. Exatamente. Então, eu vou pedir até a pessoa colocar algumas imagens no ar aí para a gente comentando, o Pablo Marconinho, para eles poderem mostrar para a gente, na prática, a grande dificuldade que o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil acaba passando, né? Porque realmente é um momento... Olha, isso aí, por exemplo, vocês estão vendo. Olha a quantidade de água. Aí... Você ainda tem como passar, né? Ainda é possível de passar, mas tu vê que a velocidade da enxurrada já dificulta um pouco. Conforme for a viatura, se ela não for tracionada, essa aí tu já não consegue subir. Mas aí já começa o risco, a pessoa tem que ter o discernimento para... Começou a chover assim, para parar o carro e procurar um lugar seguro. Tô falando, não, ele tá falando a respeito da socorro. Socorro socorro. Tá. Os carros não... Tá vendo? Ali, como é que você passa com a viatura ali? Não tem como. Você vira um barco, o carro vira um barco, né? Tu perde o controle. E as pessoas acham que é somente... Eu ficava muito nessa impressão, eu sou carioca, sempre morei no Rio de Janeiro, e também né? E eu tinha a impressão que esse tipo de tragédia é somente deslizamento de morro e tal. Mas isso é uma loucura. Tá, o local, a gente mora na cidade que o relevo favorece esse tipo de ocorrência. Chove muito na cabeceira, aquilo ali vira um rio, a rua pega uma velocidade essa água aí que tu não consegue ir. E o que acontece, se eu não me engano, não sei se vai ter imagem, né, de pessoas que morreram sendo arrastadas pela água. Ela se enfrentar, vai acontecer isso. Vai ser arrastada, e você é arrastado numa velocidade dessa, você não consegue levantar. Aí vê que ali está rolando pedra. E aí a pessoa bate em obstáculos... Tu bate com a cabeça, não desmaiou, pronto, já era. Vai você morrer. Se afoga. Então, numa situação dessa, que está tendo enxurrada, procurar um abrigo seguro e ficar ali aguardando passar. Não tem como enfrentar isso. Olha a situação, gente. Isso é muito complicado. O volume da velocidade que passa e o volume de água que passa numa rua. Isso é uma rua, parece um rio, né? Parece um rio. A enxurrada mata bastante gente. Agora, infelizmente, a nossa geografia, como eu estou repetindo toda hora, os deslizamentos, eles afetam muito mais. Você pode ver que no noroeste fluminense, Itaperuna, Pádua, houve mais enxurrada, enchente, né? Pela configuração deles. Os rios ficaram mais volumosos. Isso. Eu não posso precisar se teve mortes lá, mas
teve bastante prejuízo, mas as nossas encostas, o deslizamento traz muito mais problema. Eu imagino. Tem informação que parece que num bairro lá foram 50 casas que deslizaram, então... Pois é. Eles têm informação aqui de 80, né? A Luciana está aqui falando 80 casas. Ah, já tem? 80 casas que, enfim, não dá para lutar. Infelizmente, né? Não dá para lutar contra a força da natureza, não tem né? como. Isso vocês falaram é inacreditável. A quantidade de construções irregulares, de pessoas morando em áreas que, inclusive, já estão absolutamente condenadas pela Defesa Civil. As pessoas resistem e moram em locais assim. Infelizmente, né? Tem que ter política habitacional para retirar. É difícil você tirar a família, botar no abrigo. A Luciana está falando disso, construção em lugares proibidos, né? Locais ilegais. Eles até falaram a questão... Só que são obras irregulares, eles não pedem autorização. Que não vai ter, eles já fazem. Como está sendo feita essa fiscalização? Tem fiscalização para isso? Tem, a Secretaria de Meio Ambiente que autoriza, né, essas obras a ocorrerem na cidade, ela que dá essa autorização e ela faz a fiscalização, mas infelizmente não tem como você ter esse controle, pelo menos hoje. É um crime, né? Você construir em área irregular. Ele vai e faz uma movimentação de terra. Aí você está numa encosta, onde começa a fragilizar a situação de uma encosta daquela descer e derrubar várias casas. Uhum. A pessoa vai lá, não tem autorização, ela faz normalmente no final de semana, né? Aí faz o corte lá, sem orientação, sem um profissional habilitado, um engenheiro, para que ele faça o serviço correto. Põe tudo em risco. E de um dia para o outro o cara faz o barraco dele lá e entra. Para o poder público tirar é complicado, tem que entrar com ação judicial. Mas tem casos em Friburgo de conseguir sucesso em tirar esse tipo de construção ou é muito difícil? A gente já está com um pedido ali no Suspiro, tem um Talveg ali, onde ocorreu, né, em 2011 o deslizamento abaixo ali do teleférico. E tem obras ali ocorrendo, todas elas irregulares. E a gente pediu já administrativamente a demolição de 2 obras ali e a restante que está com as famílias, a gente está via judicial, né, para retirar e fazer a demolição também. Entendi. A Secretaria de Meio Ambiente faz em conjunto com a Defesa Civil, que a Defesa Civil tem Friburgo todo mapeado, áreas de risco. Infelizmente, 70%, né, de Friburgo, os moradores de Friburgo moram em área de risco. Então é muito... 70%. 70% é área de risco. Ou assim, de um risco mais alto a um tem risco, os níveis, né? tem os Mas níveis é de risco, né? Tem isso, eu ia falar isso agora. A Carlos Zéboli, vocês estiveram lá agora e nós, inclusive, a nossa produção aqui pediu para a gente puxar a orelha da população que eles estavam tirando a sinalização para poderem passar na via, é isso? Isso. A gente teve agora para dar entrevista lá, né? E quando a gente chegou, o gradil que estava fechando o trânsito lá estava todo recolhido no canto. E o pessoal transitando livremente. Ou seja, perigo para as pessoas. Não, com certeza, que tem rocha ali para rolar. Se a gente fecha, não é porque a gente está querendo trazer transtorno para a população. Pelo contrário, né? A gente está querendo proteção. Com certeza. E não precisa chuva para cair aquelas rochas. A pessoa que vê o trânsito ali fechado e tira o gradil para passar, ele sabe que está cometendo uma irregularidade e sabe que está passando um local de risco. Agora o outro que vem atrás, que não viu retirar o gradil e viu livre o trânsito, que tá o livre ele acesso. acha que o trânsito está livre ali, e está colocando ele em risco também. Então, além dele estar se colocando em risco, ele coloca em risco em terceiros que de repente vai passar ali achando que está num local seguro e vai ocorrer... Muitos motoristas vão ter surpresa depois vendo as multas que vão chegar para eles. Pensam que ninguém está observando, que eles estão tirando, passando, que a via está interditada. Então, uma irregularidade de trânsito, né? Agora, um detalhe. Nós abrimos aqui a entrevista basicamente falando sobre a necessidade de investimento em obras desse porte, como na Carlos Zéboli. E aí acontece isso na Carlos Zéboli. O que é isso? Foi uma má gestão dessa obra, uma má execução? Ou tende a acontecer mesmo? Na verdade, onde rompeu ali não teve obra. Ali não teve obra? Ali não tinha parede de contenção? Natural. A obra veio até a escada hidráulica, até foi atingida também com esse escorregamento. E 20 metros após tem uma outra obra também, com concreto projetado, que também não ocorreu nada. Só justo no local onde não teve intervenção. Ou seja, foi a falta da intervenção. Aí a gente agora está acionando a Secretaria de Obras, que já está fazendo contato com a Secretaria Estadual de Obras, né? Para ver se consegue fazer a intervenção ali. A gente não liberou o local porque tem risco de deslizar, escorregar mais rochas, né, grandes. Tem a crista
da encosta lá, que precisa ser retirada. Nossa. Então, enquanto não fizer isso, aquele volume que a gente pediu até para a Secretaria de Obras puxar e fazer uma trincheira para evitar que, se caso uma rocha rolar ali, ela não atropele o apartamento, no edifício que tem ali do lado, as casas, né? E que ela fique contida ali dentro daquele espaço. Os moradores ali estão seguros? Então, ou vocês pediram para o que a gente vai fazer? Como está acontecendo, eles retirarem a sinalização, a gente vai pedir para ele aumentar essa área de proteção, colocando a encosta que deslizou, o material que deslizou, e fechando totalmente o trânsito, que aí não tem como a pessoa retirar, né?